Hoje alguém irá morrer de fome. Hoje o frio vai calar mais uma voz. Em algum lugar, em alguma esquina eu sei, corações que sofrem sem ter forças pra viver. Hoje alguém irá ficar sozinho, abraçado à pena de não ter um lar. Em qualquer lugar é bem fácil encontrar gente sem carinho, sem motivos pra sonhar. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Hoje é tempo de fazer milagres, ajudando os outros, estendendo a mão. É preciso amar sem nenhuma restrição, transformar a vida de quem já não tem razão. Pare um minuto e olhe ao seu redor. Temos uma obra linda a fazer. Em qualquer lugar, em qualquer esquina aqui, leve a esperança e amor pra repartir. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Haverá mais alegria e vontade de cantar, sorrisos tão sinceros e crianças a brincar. Diferença só se faz ao estender a mão. Diferença a gente faz abrindo o coração. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz.
Boa noite a todos. Vamos dar uma boa noite mais caloroso? Boa noite! Boa noite! Aos irmãos que estão aqui, um feliz sábado, né? As nossas visitas também. A você que está conosco pela internet, boa noite. Deus seja louvado pela sua vida. Você pode estar entrando em contato conosco pelo nosso Twitter, @sedeprofética, ou então pelo Facebook, facebook.com/sedeprofética. No final da programação, né, como todos os dias nós já estamos tendo, nós teremos então um vídeo chat,
O tema dessa noite é o Espírito Santo e o conflito. Então vá aí, criando as suas perguntas e tal. Já já o pastor Marcelo estará aqui também para tirar as dúvidas de todos nós, né? Nesse momento, nós ouviremos uma mensagem musical. Então vamos prestar bastante atenção no que o Espírito Santo tem a nos dizer nessa noite. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não ver que este homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não veja aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário.
Amém. Deus seja louvado. Todos os dias a nossa equipe sai às ruas para saber o que é que a população de Irecê pensa em relação ao tema de cada noite. O tema dessa noite é o Espírito Santo e o conflito. Então vamos prestar atenção no que a população tem a nos dizer. Saímos às ruas para fazer uma série de entrevistas para a conferência O Grande Conflito, com o tema Espírito Santo e o... A senhora já pensou na importância de ter alguém te indicando um caminho a seguir? Sim. Por que sim? Porque eu dependo mudar de... Preciso de mudar a minha vida, que alguém venha me mostrar como é a vida da gente na presença de Deus, entendeu? E que a gente precisa de alguém para dar explicação. Você já pensou na importância de ter alguém do seu lado lhe indicando o caminho a seguir? Sim, porque é sempre bom ter alguém perto da gente para indicar o caminho. André Delmano para o Sede Profética. Alguém ali estando com você e dizendo, não, meu filho, não é por aqui, vá por aqui, esse é o caminho certo. Alguém indicando o que você deve seguir, o que você deve fazer. Logo, logo o pastor Marcelo estará falando aqui sobre o tema dessa noite. E que o Espírito Santo, que nós possamos estar deixando o Espírito Santo nos dizer aonde nós devemos seguir e o que nós devemos seguir. E nesse momento nós iremos louvar o nome do nosso Deus com a música Santo Somente ao Senhor. Vamos todos louvar. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor.
Se colocar em pé, nós iremos cantar a música que a gente tem que cantar todos os dias, a única esperança. A você também que está conosco pela internet, vamos louvar o nome do Senhor com bastante entusiasmo, vamos agradecer a Ele em forma de louvor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Uma verdade, uma missão, alto amor no mundo, por salvação. Há um amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz. Te adorar.
bem? Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer porque aqui chegamos a uma semana da conferência profética. Queremos agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite e pela oportunidade de estarmos na Tua casa agora para o estudo da Tua palavra. Obrigado também porque os nossos amigos já se encontram aqui na igreja, os irmãos e irmãs também, e também já temos muitas pessoas que estão conosco de várias partes do Brasil e de outros países, e estão conosco agora também para o estudo da Tua palavra. Esteja conosco, é o que pedimos, e que o Espírito Santo fale ao nosso coração, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar? Boa noite. Deus seja louvado pela sua presença. Olha como é que a igreja está bonita hoje. Todas as noites a igreja está linda, não é? Mas hoje ela está mais florida ainda, né? Deus seja louvado por isto. Sentimos a falta, porque durante a semana eu sei que muitos têm as suas lutas, mas nós estivemos aqui. E graças a Deus estamos aqui inteirando praticamente uma semana. E feliz sábado para vocês, né? Já estamos nas horas do sábado. Feliz sábado. Muito bem, feliz sábado também para você que está conosco pela internet. Bom, quem estiver hoje aqui nos visitando na conferência profética, aqui está o estudo bíblico desta noite. Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Vamos aprender tudo sobre o Espírito Santo e principalmente o grande conflito que envolve esta grande verdade, né? E você que está conosco visitando aqui na igreja, vai levar de presente este livro, A Única Esperança. Então, na saída, você não esqueça de levar o seu estudo, né, e também esse presente. Você que está conosco pela internet, olha, você não tem um livro. Poxa, eu gostaria tanto de ganhar um livro. Então, mande para nós, tá certo? Dizendo assim, eu quero o livro A Única Esperança. Nós temos aí algumas ferramentas de interatividade para você entrar em contato conosco. Aí vai a primeira, o Twitter. Você pode mandar para a gente, @7profética, a sua mensagem, dizendo o seu nome, o local que você está assistindo, a cidade, ou o estado, o país, e também pode mandar para o nosso Twitter, tá bom? A nossa página é facebook.com/7profética. Essa é a nossa página no Facebook. Nós temos aí no nosso site um bate-papo para que você possa também entrar em contato com a nossa equipe. Se surgir alguma dúvida durante o tema, após a programação, nós vamos estar orando pelos seus pedidos e também vamos estar respondendo alguma pergunta que possa surgir aí do tema desta noite no nosso vídeo chat, ok? Permaneça conosco até o final. Muito bem, Deus seja louvado então pela presença de vocês. Eu quero aqui só mencionar alguns, porque hoje nós temos muitas pessoas que estão conosco pela internet, e eu quero mencionar alguns aqui. Nós temos pessoas que já estão conosco dos Estados Unidos da América. O interessante é que toda noite nós temos pessoas da América lá do Norte conosco. Quero mandar um abraço também para Portugal, lá para a nossa querida Sara. Sara, um abraço para você. Também quero mandar um abraço para os nossos amigos aí de Cabo Verde. Um abraço para vocês também. E quero mandar agora aqui para o Brasil. Quero mandar um abraço para o Nilson, da Igreja do Contorno, em Serrolândia. Nilson, um abraço para você, que Jesus te abençoe esta noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Também o nosso querido Web Oliveira, que está em Jequié, e ele disse aqui o seguinte: o programa está muito bom, parabéns à equipe, estou com saudades a todos, que Deus os abençoe. Deus abençoe também a você, meu jovem, e um feliz sábado também. Deixa eu ver aqui quem mais. Muito bem, vocês vão mandando aí, tá certo? Vão mandando aí suas mensagens e a gente vai estar mandando esse alô com todo carinho. Muito bem, o tema de hoje então é um tema muito interessante, né? Nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o conflito. E na conferência profética nós temos visto aí, desde já algumas noites, nós vimos que Satanás, ele quer jogar a verdade por terra. E como que ele faz isso? Causando confusão religiosa. Ele tentou derrubar as 5 colunas. A primeira coluna, quem é mesmo? Muito bem. A segunda, quem é? Muito bem. E hoje é o Espírito Santo. Então hoje nós vamos aprender tudo sobre o Espírito Santo. E para começar, eu vou mostrar um pequeno trecho de um filme, falando ali do Gênesis, Adão e Eva e tal. E depois nós vamos fazer um breve comentário. Preste atenção nesse vídeo.
envergonhava. E no centro do Éden crescia a árvore do conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão: podeis comer o fruto de toda a árvore do jardim, salvo uma, a árvore do conhecimento. Este fruto é proibido para vós. Se dele comerdes, morrereis. De todas as criaturas no jardim, a serpente era a mais astuta. E a serpente tentou Eva: coma o fruto da árvore do conhecimento. Não morrerás, teus olhos se abrirão, e serás como o próprio Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Eva comeu e ofereceu a Adão, e comeu. E seus olhos se abriram e viram que estavam nus e se envergonharam, tentando se esconder de Deus. Mas como se esconderiam dele? Ele os encontrou e lhes deu roupas para se cobrir. Ele ouviu o que a serpente havia feito. E Deus amaldiçoou a serpente, dizendo: sobre o ventre rastejarás e comerás o pó. Quanto a Adão e Eva, ele os expulsou do jardim do Éden. Muito bem. Então, acabamos de ver então esse trecho do filme falando da criação e da entrada do pecado. E o porquê que isso aconteceu? Simplesmente porque a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, não fazia mais sentido. E aqui vem como posso dizer, não é bem uma dica, mas uma exortação. Diante do pecado, é muito difícil você ouvir a voz do Espírito Santo, né? Principalmente agora nós que já temos a natureza pecaminosa. Quando você está diante do pecado, vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que acontece com muitos jovens e inclusive homens casados. Está ali no computador, na internet, está vendo lá os sites. Tá. De repente, ele vê um link que leva para um site pornográfico. Aí ele até abre o site, né? E depois ele começa ali e vai. Aí de repente o Espírito Santo começa a falar: fecha esse negócio, sai daí, fecha. Mas ele vai vendo mais umas coisinhas curiosas e vai indo, e vai indo, vai indo, vai indo. Na hora que ele vai acordar para a vida, já foi. A mesma coisa é alguém que tem dificuldade com a bebida, né? Passa assim, frente a um bar, um amigo: ô amigo, vem cá, vamos conversar, quanto tempo e tal. E aí o camarada vai, e quando ele não está querendo ir, porque ele não é mais daquele ambiente e tal, e na hora que ele vem, está ali conversando, aí já foi, né? A mesma coisa quem fuma, qualquer vício, qualquer coisa assim que o pecado, qualquer ramo do pecado, né? Porque que tem de oportunidades para o pecado agir na vida do ser humano não é brincadeira, né? Mas e as oportunidades do Espírito Santo? Percebe? Nós temos muito mais facilidade para pecar do que para não pecar. Por isso que Jesus tanto falava: vigiai e orai, para não cair em tentação. Muito bem, vamos estudar então sobre essa pessoa maravilhosa, que inclusive está aqui esta noite. Amém? O Espírito Santo, ele sempre está aqui, porque depois que Cristo subiu aos céus, ele falou que ia enviar alguém do mesmo tipo do que ele,
Ou seja, se Cristo é Deus, também o que viria era Deus, e Ele está aqui, né? Está em todos os lugares, está também com você que está conosco pela internet. Olha que coisa maravilhosa, né? Amém, igreja? Vamos então abrir a Bíblia na mão e Jesus no coração. Se tem alguém sem Bíblia, nós temos algumas Bíblias ali, tá certo? Para entregar, e assim os irmãos que estão aqui na igreja me ajudem para que nós possamos prosseguir. Gênesis capítulo 1. Vamos começar aqui com Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Prontinho? Diz assim, vamos ler ali. No princípio criou Deus, o que Ele criou? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de quem? Pairava sobre as... Muito bem. No início aqui da palavra de Deus, encontramos então o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui encontramos aqui a pessoa do Espírito Santo também aqui no início. Mas vamos agora para o final, para Apocalipse agora, vira toda a Bíblia, vamos para Apocalipse agora, capítulo 22, vamos lá. Apocalipse capítulo 22. Versículo 17, ok? Já encontraram? Muito bem. Vamos lá então. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem, o quê? Vem. Aquele que ouve, diga o quê? E aquele que tem o quê, igreja? Venha. E quem quiser, receba de? O que vai receber? Amém? Então, ou seja, aí está o Espírito Santo, o Espírito e a igreja, porque a noiva aqui é a igreja. O Espírito e a igreja dizem, vem. Então, nós encontramos o quê? O Espírito Santo no início e também no final da palavra de Deus. E o restante é a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Inclusive, tem um livro que o nome dele deveria ser Atos do Espírito Santo, né? Que é o livro de Atos, aí Atos dos Apóstolos. Mas aí está. O Espírito Santo, então, está presente. Vamos agora a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, um texto até conhecido de muitos aqui. E eu quero aqui mandar um abraço aqui para a Luciana Lopes, de Irecê, daqui da cidade de Irecê. Um abraço para você, Luciana. Permaneça aí conosco aí, tá certo? Muito bem. Vamos abrir, então, em 2 Timóteo 3, verso 16. Vamos aqui ver o que Paulo diz a Timóteo aí nesse texto. Pronto? Diz assim: toda a escritura é inspirada por quem, igreja? E útil para o quê? Para o que mais? Para a educação na onde? Amém? Então aí, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada não por homens, mas por Deus. Bom, agora como foi esse processo de inspiração? Eu até já expliquei umas noites aí, mas se você não esteve aqui, eu vou explicar algo, porque às vezes nós costumamos assim, ouvir alguns irmãos dizendo assim, na oração, quando o pastor vai pregar, ou quando alguém vai pregar, né? Ah, Senhor, que o Senhor inspire o pregador. Está errado isso aí. Não é inspirar o pregador, porque o pregador já vai pregar algo que já foi inspirado. Então, o correto não é inspiração, é iluminação. Que o pregador seja iluminado ao escolher os textos que nós precisamos ouvir. Amém? Aí sim. Agora, aqui o texto diz que com respeito à inspiração da palavra de Deus,
foi o próprio Deus que inspirou. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Muito bem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque nunca, olha só, hein? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade, o que, igreja? Humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de quem? Movido por quem? Amém? Então aqui, ó, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi uma pessoa, o ser divino, que ali agiu na vida dos 40 escritores bíblicos. E eles, então, receberam a inspiração. Não é? É claro que esse assunto é um assunto que, vocês têm uma ideia, eu tive uma matéria só falando sobre inspiração. Não é? Mas para que vocês tenham uma noçãozinha, inspiração não é ditado. Tem alguns cristãos que creem que é ditado, mas não foi ditado. Deus, ele deu a mensagem na mente do profeta e deu a liberdade para o profeta escrever da melhor forma que ele assim conseguisse escrever. O que ele havia visto, sonhado, né? Ou o próprio anjo ter falado. Né? Então, ou seja, e tem alguns casos na Bíblia que na verdade foi testemunho da própria vida. Por exemplo, vocês sabiam que tem um capítulo de Daniel, que Daniel não foi Daniel que escreveu? Sabiam disso? Capítulo 4. Não foi Daniel que escreveu. Sabe quem foi? Nabucodonosor. E se você ler o capítulo 4 de Nabucodonosor, você vai ver que ele está contando o que aconteceu com ele. A negligência dele, os erros que ele cometeu, e também, claro, no final, como foi que ele entendeu que Deus é o Deus eterno. Então, sobre esse assunto da inspiração, é um assunto gostoso e eu recomendo a você estudar sobre isso. É muito bom, né? Deus seja louvado por isso. Muito bem, aí está, o Espírito Santo, ele, portanto, ele é o quê? Deus. Que mais? Ele é o quê? Vamos lá, me ajudem. Ele é? Também ele é o quê? Muito bem. E também ele é todo? Muito bem. O Espírito Santo é Deus. Tem alguns cristãos que creem que o Espírito Santo não é Deus. Crê que o Espírito Santo é uma força e tal. Né? Você já pegou em uma força? Já? Eu já peguei já. É isso mesmo, irmão. Eu tomei um baita de um choque. Né? Gente, é um absurdo. Né? Mas, pastor, como só me prova então que o Espírito Santo, ele é Deus? Como é que você prova? Simples. Vamos usar um texto aqui de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Olha só. Aliás, João 14, aqui ó, 14, versículos 16. João 14, 16. Olha só. Uma explicação simples. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o quê? A fim de que esteja para sempre convosco. Está aí. Entendeu? Pastor, mas esse texto não está falando que o Espírito Santo é Deus. Tá. Só que para isso você tem que aprender grego. Por que tem que aprender grego? Porque a palavra outro aqui, no grego, existem duas palavras para outro, mas com significados diferentes. Que elas são usadas para o contexto, né, correto. Então, por exemplo, tem uma palavra alós, certo? E a palavra héteros. Todas as duas, traduzindo para o nosso português, né, é outro. Né? E por inglês, como nós estamos pregando na internet, e tem muita gente do mundo todo, qualquer idioma que você traduzir, sempre o sentido vai ser outro.
Mas só que no grego, alós tem um significado e hétero outro. Tanto é que a palavra hétero, nós temos uma palavra em português que deriva dela. Por exemplo, heterossexual. E o que significa a palavra heterossexual? O que significa? Hã? Exatamente. Ou seja, é um outro, né? De tipo diferente. Ou seja, um homem e uma mulher. É isso que significa a palavra. Agora, então hétero é outro, eu já dei explicação de hétero. É um outro diferente. Então, por exemplo, eu peço assim para Moisés que está aqui. Moisés, pega uma cadeira para mim. Ele vai perguntar qual, porque não tem nenhuma. Mas se eu tiver uma cadeira aqui, por exemplo, de madeira, e eu falo para ele, Moisés, pega uma outra cadeira aí. Ele vai ter dificuldade de achar, porque só tem de plástico aqui. E ele vai pegar qualquer uma. Mas se você pegar para um grego e for pedir para ele uma cadeira, você tem que dizer para ele que tipo de cadeira que você quer. Então você usa ou alós ou hétero. Se eu usar a palavra hétero, ele já sabe que é outra cadeira diferente da cadeira que eu estou pedindo. Se eu tenho de madeira, eu quero uma outra que não seja de madeira, porque eu usei a palavra hétero. Mas se eu quero uma cadeira idêntica ao que eu tenho aqui como modelo, eu falo alós. Por quê? Porque alós significa outro do mesmo tipo. Outro do mesmo tipo. E ali no texto bíblico está alós. Então Jesus falou, eu vou, mas enviarei um alós consolador. Ou seja, um outro consolador igual a mim. E se nós cremos que Jesus é Deus, o que viria também seria o quê? Deus. Então, isso é estudo bíblico. Isso é estudar a Bíblia. Isso é aprender o que a Bíblia está dizendo. Então, se todas as pessoas estudassem a Bíblia como a Bíblia realmente é, não teria tanta confusão como tem no mundo. E o Espírito Santo fica triste com isso. Quem não fica triste? Alguém ter más interpretações daquilo que nós falamos ou fazemos, né? E falatório é o que o Satanás mais gosta, fofoca, né? Mas vamos lá. Olha só, a terceira pessoa, portanto, então, é o Espírito Santo. Vamos ler lá em João 16, verso 8, qual é uma das funções que o Espírito Santo tem. Vamos lá. E assim age nossa vida, né? Vamos lá para João, capítulo 16, versículo 8 e depois o 13. Muito bem. Diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do que mais? E do juízo. E o versículo 13 diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a todo o quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Queridos, nós não estamos nesse mundo, embora esse mundo é de trevas, mas nós não estamos cegos. Nós temos alguém, em meio à escuridão que nós vivemos no mundo, para nos guiar na luz de Deus. E esse é o Espírito Santo, que nos convence do quê? Do que pecado. E também nos guia a todo o quê? Ou seja, é como um pai. Filho, não faça isso, porque você vai acontecer isso. Olha, se você fizer isso aqui, você vai ser muito mais feliz. Vai caminhando um caminho certo, um caminho correto. Isso é a função do Espírito Santo. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que o povo acha que o Espírito Santo é. Mas vamos lá. Vamos ver agora o que é pecado, porque ali diz que eles nos convencem do pecado. Mas o que é pecado? 1 João capítulo 3, verso 4. Vamos lá? Muito bem, quero mandar um abraço aqui para o Ediclésio Fernando, que está em Giral do Pociano, em Alagoas. Um abraço para você, meu jovem, e um abraço para todos aí que estão conosco aí de Alagoas. E também a Luciana Carvalho, que também fez aqui um pedido de oração. Muito bem, vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Um texto bem conhecido de muitos aqui. Muito bem, vamos lá. Todo aquele que pratica o que, igreja? Também faz o quê? Porque o pecado é o quê? Bom, um ou outro aprofundamento aqui.
A palavra pecado, ela não quer dizer só isso aqui. A palavra pecado, o significado dela no original, significa errar o alvo. Certo? Errar o alvo. Quando está se usando aqui o nome lei, está se usando não apenas os 10 mandamentos, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, que é onde Deus praticamente coloca toda a orientação para o ser humano seguir. Por quê? Porque de Josué, que é depois de Deuteronômio, Josué e diante, é contando a história do ser humano ao decorrer dos anos. Mas aonde que está todas as orientações para o ser humano seguir? Está em Gênesis. Está em que mais? Êxodo. Que mais? E também Números e Deuteronômio. Ali está tudo que o ser humano precisa para seguir. É a Torá, que é traduzido como lei. Então, quando está dizendo aqui transgressão da lei, também está dizendo não se afastar de Deus. É isso. Porque se você ler lá, você vai ver Deus falando de Israel, porque Israel constantemente se afastava de Deus. Mas também é transgressão da lei de Deus. Também é. Porque os 10 mandamentos, que está dentro dos 5 livros da Bíblia, inclusive em 2 livros deles, eles também é um norte para o ser humano seguir, Portanto, aí está. Agora, vem cá, tem alguns cristãos, que dizem assim, não, esse negócio da lei não precisa, não, a lei foi abolida, certo? Alguns dizem isso. Mas aonde foi escrito que a lei foi abolida? Aonde está dizendo que não precisa mais guardar a lei? Em lugar nenhum. Eu quero só complementar isso aqui, lendo um texto só. Romanos, vamos abrir Romanos. Romanos capítulo 5. Nós temos aqui 2 textos, mas aqui Romanos capítulo 5, verso 13, vai nos dar aqui uma explicação sobre essa questão, porque se a transgressão da lei de Deus, e também das orientações dos 5 primeiros livros, é pecado, não seguir as orientações, então o que ocorre? Alguns dizem que a lei não precisa mais. E se não precisa mais, será que não? Vamos ler então. Romanos 5, verso 13 diz assim: porque até ao regime da lei havia pecado na onde? Mas o pecado não é levado em? Quando não há o que, igreja? Lei. Então, se não existe lei mais, então não existe pecado. Então, se não existe mais lei, não existe mais pecado, eu estou fazendo o que aqui? Você está fazendo o que aí? Você percebe como que Satanás quer perder o sentido de tudo? Para que eu vou estudar a Bíblia? Para que eu vou me arrepender? Para que eu tenho que me batizar? Para que eu tenho que aceitar Jesus? Se não existe mais salvação? Aliás, com essa história de que a lei foi abolida, na verdade, a mensagem é: não existe salvação. É isso. Esta é a mensagem subliminar que está por detrás da declaração. A lei foi abolida, Jesus também trabalhou no sábado, ou qualquer tentativa de anular a lei de Deus, a mensagem que está por detrás é: meu amigo, você está perdendo seu tempo, não existe salvação. Não é? Por aí vai. Mas vamos lá. O Espírito Santo, então, ele faz uma mudança. O que é, igreja? Interna e em nossa o quê? Amém? O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado e nos guiar a toda a verdade, que também está ali como transgressão da lei de Deus, não é? A lei moral. Portanto, agora, para que o Espírito Santo possa atuar em um ambiente como, por exemplo, igreja, o que a igreja precisa para que o Espírito Santo possa atuar? Aqui nós temos 2 coisas. Primeiro, levar os membros a estudarem o quê? A Bíblia. Eu vou pedir aqui para que a minha equipe coloque a câmera aí. Levanta a Bíblia, quem está com a Bíblia aqui? Quem está com a Bíblia? Levanta. Olha só que cena maravilhosa, muito bonita. Não é? Então, ou seja, aí está, todos aqui estão com a Bíblia. Não é? Outra coisa importante, proporcionar, o que, igreja? Um ambiente ideal para a obra de quem? Bom, o Espírito Santo ele nos convence, nos guia.
Como é que ele nos convence? Falando com a gente. Eu já ouvi o Espírito Santo falando. Vou contar só um trechinho. Vânios, se ele estiver assistindo, ele vai ficar um pouquinho chateado comigo, mas eu falei para ele, falei, toda conferência que eu vou falar disso, eu conto a história, porque foi demais. Nós trabalhávamos em Belo Horizonte, eu e Vânios, numa empresa de informática que a gente conduzia ali. E eu falei para ele, Vânios, leve esse computador aqui, entregue para o cliente e receba dele, né? R$100 e poucos, leve lá. Ele levou. Na volta, ele chegou numa praça e tinha 2 caminhos para ele escolher. Tinha, não sei como é que vocês chamam aqui, mas lá em Minas Gerais chama de beco. Aquele vãozinho assim, se chama de beco também aqui? Muito bem. Então, aí tinha os becos que ia dar na avenida, e obviamente chegando na avenida, ele pegaria a esquerda, e que já era a calçada onde ficava a nossa empresa. Ou, da onde ele estava ali na praça, ele pegava uma rua, uma rua bem movimentada, à sua esquerda, e depois pegava a direita, ia subindo e chegava no escritório. Qualquer um dos 2 caminhos. Mas como ele já estava ali, ele disse assim, ele ouviu, ele sentiu, ele falou que ele foi muito forte, dizendo para ele ir pela rua, vá pela rua. Aí ele argumentou com a cabeça dele, obviamente a gente sabe que foi com o Espírito Santo, falando assim, eu vou pelo beco mesmo, que é mais rápido. Cuidado com os atalhos, viu? Cuidado com os atalhos. Então ele foi, entrou ali primeira rua, aí passou uma rua, outro beco, um terceiro beco, um rapaz chega perto dele e diz, ei, meu jovem, você tem R$1 aí? Aí ele já percebeu, né? Aí ele começou a andar mais rápido, rapaz, está correndo por quê? E o rapaz que ia assaltar ele começou a correr, e ele correndo, mas de repente, ao chegar próximo à rua, Deus providenciou uma viatura da polícia passando devagarinho. O bandido que estava a uma certa distância viu, falou assim com ele, você escapou dessa, mas da próxima eu te pego. E voltou para trás. Quando ele chegou no escritório, ele estava com um dinheiro no bolso aqui, chegou todo, tremendo, e me contou a história. Eu falei assim, vai argumentar com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele fala com a gente. Quantas vezes você sentiu um pressentimento, uma voz, o Espírito Santo está falando, Queridos, aqui está, o Espírito Santo é que é um ambiente ideal. Qual é o ambiente ideal? É onde ele possa falar. Agora imagine se aqui tem gritaria, bagunças, cadeiras voando para o céu. Isso não é ambiente ideal. O ambiente ideal é o que nós temos aqui na igreja, por exemplo, onde você possa estar ouvindo, lendo e meditando nos textos. Mas agora eu quero mostrar para vocês a artimanha de Satanás. Satanás inventou igrejas que fazem totalmente o contrário. Inventou movimentos que fazem totalmente o contrário. E alguns deles até diz que ele não acredita, que ele não exista, Mas eu vou mostrar para vocês agora alguns dos movimentos que tem aí, por exemplo, danças, festa da carne, shows, ritmos mudando, quermesses, um verdadeiro, o quê? Comércio. E tudo dizem que é obra do Espírito Santo. Outra coisa, tem também gritarias e uma maneira cega de entender as coisas de Deus. Entender as coisas de Deus. Portanto, eu vou mostrar essa foto aí agora. Essa foto, estão sem camisa, uns jovens, um senhor ali, e dizem que é o Espírito Santo se manifestando ali. E agora eu vou mostrar para vocês 2 vídeos. Um vídeo vai mostrar para vocês, foi no Fantástico, falando sobre essa manifestação do Espírito que algumas igrejas defendem. Presta atenção, você também que está conosco pela internet. Fala, permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus. É uma linguagem que não tem tradução, ela não tem interpretação.
você não pensa, você não articula, não se trata de uma linguagem identificável, não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração em línguas. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Betesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica, mas também aqui os crentes oram em línguas estranhas. Quando ele está falando em línguas estranhas, ele está falando com Deus numa língua que para ele é mistério. Muito bem. Acabamos então de ver uma reportagem do Fantástico falando sobre essa manifestação do Espírito, e vocês viram que ele até achou estranho, porque nos evangélicos tem a manifestação, mas também na Igreja Católica. E ele achou estranho isso. Ué, se são protestantes, né? Até aí tudo bem, a gente entende. Por que é protestante? Porque não concorda com os ensinos da Igreja Católica. Agora, por que a Igreja Católica também está falando em línguas com o movimento carismático, né? Ou seja, é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Agora, e se eu chegasse aqui agora e falasse língua? Bereshit, Barak, Elohim, Red, Hashamai, Vit, Haratz. E aí? Você entendeu alguma coisa? Vocês entenderam alguma coisa que aquele povo falou? Vocês viram que o rapaz falando que não tem como entender, porque não é uma língua de fato, né? Ele até admitiu ali, se você prestar atenção. Ó, isso aí que nós falamos, nem nós não sabemos o que falamos, e quem ouve também não sabe. Ele admitiu isso, e ninguém nega isso, ninguém não dá para entender. É uma confusão muito grande. Mas, o que eu falei aqui? O que eu falei é um texto bíblico. Mas só que eu falei na língua original hebraico. Bereshit, Barak, Elohim, Red, Hashamai, Veit, Haratz. Portanto, a língua, inclusive, a próximo estudo bíblico, deixa eu recomendar para vocês aqui, se você for dar um estudo bíblico sobre língua, temos aqui um evangelista ali, outros aqui também que são evangelistas, se eu for explicar sobre o dom de língua, muito simples agora, eu encontrei uma maneira muito simples. Você pega o Novo Testamento em grego, pega o Antigo Testamento em hebraico, e a pessoa que diz que fala em línguas e tal, você dá para ela ler. Já que você fala em línguas, então lê a língua original que a Bíblia foi escrita. Lê aí para mim. Ela, claro, não vai saber nada do que está escrito ali. Aí você pega o texto que nós lemos, por exemplo, Atos, você pega Atos capítulo 2, pode ser o versículo 4, qualquer versículo ali que fala sobre línguas. Se você for lá, na original grego, sabe que a palavra que está ali para línguas? A palavra é dialecton. Dialecton. Agora eu pergunto, qual é a tradução de dialecton? Dialeto, idioma, línguas. Mas que línguas? Português, japonês, hebraico, grego, alemão, e aí por aí vai. São esses idiomas. Isso é pela Bíblia. E se a pessoa não aceitar isso, aí ela vai ter uma briga com o texto bíblico. Porque o texto bíblico está falando que línguas é dialeto, línguas é idioma. Está bem claro ali. Não precisa nem agora, eu ia ler Atos 2 e tal, fazer um estudo aqui, só sobre o dom de língua, abrir esse parênteses aqui na palestra. Mas com essa explicação, eu acho que você já se convenceu. No original, lá está dialecto. Dialecto é idioma. Né? Agora, quando o dom de língua era manifestado na igreja, teve uma igreja que usou de maneira errada, e o apóstolo Paulo chamou a atenção.
vamos ler uns 2 textos lá de 1 Coríntios, se eu não me engano é 1 Coríntios. Eu vou abrindo aqui, vou confirmando com vocês. 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 14. É isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 14. Aqui também nós vamos encontrar a palavra outro. Como lá em Atos também menciona a palavra outro, né? Que eu já expliquei. Pode ser hétero ou alós. E o significado de cada uma. Agora, olham só o versículo 1 em diante. Segui o que, igreja? O amor. E procurai com zelo os dons, o que? Mas que principalmente, que o que, igreja? Profetizes. Rapidinho. A palavra profeta vem da palavra nabi, em hebraico, que significa porta-voz. Então, um profeta, ele é um porta-voz. Um pregador da palavra é um porta-voz. Porque o que eu estou pregando aqui não é algo meu, é algo de Deus. Então, eu agora estou fazendo a função de um profeta, um porta-voz. Então, Paulo está falando, olha, escolha os dons espirituais, mas que principalmente, que ensina a igreja, que instrui a igreja, com base na palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. É a proposta da conferência profética. Estudar a Bíblia. Amém? Continuando, verso 2. Pois quem fala em... Olha a palavrinha aí. Qual é a palavrinha depois do em? Outra. Outra o quê? Língua. Esse outro aqui, o que vocês acham? É alós ou hétero? Eu já expliquei. É alós ou hétero? Muito bem. Por quê? Porque a palavra hétero, ela diz outro diferente. Outro não do mesmo tipo. Então, em outra língua diferente da que você fala. Né? Então tá aí. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém, o que é a igreja? O entende, e em espírito fala mistério. Igual, por exemplo, vocês falam em português. Eu chego aqui e falo um texto em hebraico. Vocês não entendem hebraico, nunca estudaram hebraico. É isso que está falando ali. Eu sei o que eu falei. Deus sabe o que eu falei. Por quê? É uma língua que existe. E tem uma nação, tem um povo que fala ela. E essas línguas doidas que nós vimos no Fantástico aqui, não existem. Essas não existem. São invenção humana. Agora, olhem só o verso 3. Mas o que profetiza, ou o que prega, que é o pregador, o porta-voz, fala a quem? Aos homens, edificando, exortando e o que mais? Consolando. Olha só, como é gostoso você estudar a Bíblia, tendo já a explicação correta dos termos ali do original. Muito simples. Agora, se não ficou claro, os nossos amigos, principalmente que estão conosco pela internet, olha o que o apóstolo Paulo, eu não vou ler muita coisa, o capítulo todo, lê o capítulo todo com calma depois. Mas olha o versículo 19. Contudo, prefiro falar na onde? Na igreja. 5 palavras com meu entendimento, para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outras, o quê? Línguas. Viram? Então, está aí bem claro. Então o apóstolo Paulo está falando, amigo, para que você vai falar um idioma que o povo não fala? Mas, de vez em quando acontece, de nós termos aí pastores, principalmente, que vêm de outras religiões. Dia 20 de outubro nós vamos ter aqui o Quarteto Araújo do Rei e o pastor Luiz Gonçalves. Não precisa de tradutor, porque ele é brasileiro, fala o nosso idioma. Mas se viesse, por exemplo, Mark Phelan não sabe falar em português, ele fala inglês. Então, precisaria de um tradutor. E a Bíblia fala isso. Olha o versículo 27. Olha o versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, haja quem, o que a igreja? Opa! Então, eu cometi um erro aqui. Eu falei um texto aqui em hebraico, mas sem ter tradutor. E aí, como é que fica? Olha o verso 28 agora.
Agora, pessoas que ficam se exibindo, que era o caso aqui da igreja de Corinto. Mas, não havendo intérprete, fique como na igreja? Falando consigo mesmo e com Deus. Porque a igreja de Corinto era uma igreja de viajantes. Então, via pessoas de tudo que é lado. E às vezes, escalavam um pregador que não falava o idioma das pessoas. Então a orientação foi aqui. Não tem tradutor, então não tem como ele pregar, porque o povo não vai entender. Certo? Então, já que a Bíblia disse que quando falar em língua tem que haver tradução, então eu vou traduzir. Bereshit barak Elohim, Red Hashamai vet Haaretz, é o primeiro verso da Bíblia que nós lemos hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Então, ou seja, agora, isto é o dom de língua bíblico. Eu estava em Brasília, num encontro de comunicação e também da internet, e eu estava vendo uma televisão que estava mostrando ali os dados estatísticos das pessoas que estavam assistindo a programação pela internet. E eu comecei a olhar ali e falei, rapaz, bacana isso aqui, eu acho que eu vou usar isso aqui e tal. E tinha um rapaz ali vendo também. Estava tudo em português. E o rapaz estava ali. Aí eu comecei a comentar com o rapaz tudo o que eu estava vendo. Só que eu não conhecia ele. Só que eu achei estranho, porque eu conversava com ele e ele não conversava comigo. Eu falava com ele e ele ficava calado. Eu falei assim, rapaz, alguma coisa está errada aqui. Aí de repente ele virou para mim e falou assim, speak English? Aí eu falei, meu Deus, me quebrei todo. Ou seja, o que ele me perguntou? Se eu falo inglês. Aí eu fiquei tão nervoso que eu falei assim, não falo. E saí vazado. Eu fui até para o banheiro, né? Fui lá, eu falei, nossa, ainda bem que ninguém viu. Mas foi, ou seja, a gente paga vacilo mesmo. Porque ele não sabe. Né? Dizem que quem não sabe inglês é analfabeto. E de verdade é mesmo. Tá certo? Porque ele vive só no nosso mundinho. Então ele tem que aprender inglês. Pelo menos o inglês, né? Então, ou seja, dom de línguas é idioma, como diz a própria original grego. Eu quero ver quem é que vai brigar comigo agora. Eu quero ver quem é que vai brigar. Está lá, claro, dialecto. Dialecto é idioma. Muito bem, eu vou passar um próximo vídeo agora. Agora, esse vídeo eu tenho que alertar vocês. Por favor, não vão cair endemoniado aí, viu? É sério, estou falando sério. Por favor, você também que está conosco em casa, pela internet, está na sua casa, não se assuste, é um vídeo, eu vou mostrar esse vídeo, porque esse cara que vai aparecer aí, ele diz que ele é amigo do Espírito Santo, e ele diz que a obra que ele faz é do Espírito Santo. Portanto, então, preste atenção nesse vídeo. The fire of God come upon these kids. Lift your hands, young people. Fire! That's the glory of God here. People of God, lift your hands, just breathe in that anointing. That's the glory of God here. Everyone pray in the Holy Ghost, come on. Dear God. Touch. 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 You, up here, come on, let's go. Touch. Touch. Pick up this kid here. Touch. That's glory on these kids. That's glory on these kids. Pick him up, bring him here. Touch. Pick him up.
Muito bem. Esse camarada se chama Benihim. E ele não tem uma igreja, tem um ministério chamado Benihim. E ele diz que é amigo do Espírito Santo. Mas isso é a obra do Espírito Santo? Não. Imagine só, você vem para a igreja para contar com Deus e encontra com o diabo. Porque foi isso que aconteceu com as pessoas. Né? E muitas delas, eu não desconfio que seja verdade, não. Mas tem outras que são mentira. Não sei se foi por brincadeira ou não, mas tem um vídeo que eu vi no Facebook, que foi um vídeo até cômico. O cara está lá expulsando o demônio do camarada, ele cai no chão, de repente o celular toca, aí o rapaz atende o celular. Espera um pouquinho. Atende o celular. Eu acho que era brincadeira. Né? Eu acho que era brincadeira. Mas existe verdade mesmo. Porque também já vi reportagem, né, do pastor pagando e ensinando e ensaiando para na hora do culto as pessoas fazer de conta que está com demônio mesmo. Isso aí eu também não duvido. Mas aquilo que nós vimos ali, eu também não duvido que seja realmente o diabo ali agindo naquelas pessoas. O Espírito Santo, quando vem a um ser humano, ninguém cai. O Espírito Santo não vem para derrubar ninguém. O Espírito Santo vem para levantar do pecado. Amém? O Espírito Santo vem para levantar as verdades de Deus em nossa vida. É isso que o Espírito Santo vem fazer. E ali, Romanos 25, o texto que nós já estamos lendo aí há alguns dias, diz que Satanás, através dessas igrejas, as igrejas evangélicas, a igreja católica, o movimento carismático e outros movimentos religiosos que tem no mundo, eles iam mudar a verdade de Deus em mentira, levando as pessoas a adorar a criatura no lugar do Criador. Que é isso que acontece quando alguém, infelizmente, segue a mentira. Pensa que está adorando a Deus quando não está. Mas assim como você que está aqui na igreja, que não sabia disso, e como você que está conosco pela internet, como você não sabia disso, em Atos capítulo 17 diz que Deus não leva em conta, Deus não cobra enquanto você não conhecia, enquanto você não tinha conhecimento, porque só quando você tem conhecimento, você pode ser liberto, porque o texto diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos o que, igreja? Deus seja louvado por isso. Em Gênesis 6, verso 3 diz que o Espírito Santo não vai agir para sempre na vida do homem. O Espírito Santo não vai ser, infelizmente, o agente na vida do ser humano. E quando ele sair, coisas ruins acontecem na vida do ser humano. Nós já vimos sobre essa questão de quem é o Espírito Santo e a função dele. É nos convencer do pecado. Mas também, de acordo com o Apocalipse, diz que quando ele não conseguir mais convencer o ser humano do seu estado pecaminoso, sobrevirão os juízos de Deus, como está em Apocalipse capítulo 16, as 7 pragas. Também não haverá mais conversão. O justo vai continuar sendo justo, e o ímpio continua sendo ímpio. Ou seja, tudo já acabou, fechou a porta da graça, não tem mais nada que Deus possa fazer pela salvação do ser humano. E aí, Satanás então provoca e faz um atentado à verdade. Mas Deus tem uma ordem. E a ordem de Deus qual é? Qual é? Você pertence ao povo de Deus. Dentro dos movimentos carismáticos da igreja romana, dentro da própria igreja romana ortodoxa, tem povo de Deus. Pessoas sinceras que não conhecem a verdade. Também dentro dos movimentos evangélicos que tem por aí no mundo, que só de igreja evangélica quase 60 milhões, também tem pessoas sinceras que não conhecem ainda a verdade. Queridos, quando o Espírito Santo se retirar, nós vamos ver cenas como estas. Nós vamos ver o ser humano se autodestruindo. Nós vamos ver o próprio planeta não aguentando mais as ações do ser humano. As pessoas ali sendo marginalizadas, e olha só essa cena. Pessoas lutando por um caminhão de lixo, porque não tem o que comer. Isso é tudo obra de Satanás. E o Espírito Santo encontra dificuldades de alcançar esses corações. Mas você que está conhecendo a Bíblia, você que está estudando a Bíblia, você quer ser liberto? Você que está conosco pela internet, você quer ser liberto pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo na sua vida? Então, junto com a igreja aqui, vamos todo mundo bem forte. E o quê? Amém? Deus seja louvado. Queridos, a maior verdade que
você tem que aprender hoje é de que você hoje pode juntar suas mãos, se você quiser, fechar os seus olhos e fazer uma oração. Se a sua oração não for perfeita, for uma oração que o Pai não vai aceitar, o Espírito Santo corrige e leva a sua oração até o lugar santíssimo do santuário celestial, onde o nosso Deus está sentado no seu trono. Amém? E Deus vai te ouvir e vai atender, porque o que Deus mais quer é ver a felicidade dos seus filhos. E a maior felicidade que nós temos é que o Espírito Santo colocou em nosso coração, colocou em nossa vida um selo desde o nosso nascimento. E esse selo que Ele colocou não tem nada a ver com o selo de Apocalipse capítulo 7. Este selo é um selo para nos dar certeza que somos filhos de Deus. Amém? E hoje você tem que tomar uma decisão. Você vai aceitar a verdade do Espírito Santo, ou infelizmente você vai continuar nesses movimentos que falam da falsa manifestação do Espírito Santo. Eu não sei qual a sua decisão, mas uma coisa eu sei: você tem que ouvir a voz do Espírito Santo, como diz Hebreus 3,15. Hoje, se você ouvir, então ouça e abra o seu coração. Não endureça, não faça como o Faraó, não tenha um coração duro. Abra o seu coração, porque Jesus está batendo no seu coração. Você que está aqui na igreja, que ainda não tomou a decisão pelo batismo, que você possa tomar a sua decisão. Você que está conosco pela internet, que você, aonde você está, você também possa sentir o Espírito Santo falando no seu coração. Queridos, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, será que você estará entre aqueles que estarão aguardando? A coroa da vida eterna, amém? Será liberto para todo sempre das garras, das algemas do pecado. Queridos, sabe alguma coisa? Nesta noite, Jesus, Ele se apresenta para você mais uma vez como a sua única esperança. Eu quero convidar a Andréia, que vai cantar uma música. E se você nessa noite ouviu a voz do Espírito Santo, eu gostaria de orar pela sua decisão de seguir a voz do Espírito Santo. E você que está conosco pela internet, também, você abra o seu coração. O Espírito Santo já está falando e vai continuar falando ao seu coração. Deus que tudo vê, Deus que tudo vê. Habita acima das estrelas, honrado pelos anjos,
seja louvado. Vamos. Talvez um agradecimento, talvez um pedido muito especial. E nesta noite, vamos colocar de querido Deus, querido Pai,
Boa noite. Olha cá nós novamente. E aí, pastor, o pessoal de casa quer entrar em contato com a gente. Por onde é que eles... Olha aí, então vamos passar para eles aí. Só esperar a nossa equipe ali, colocar ali. Você pode mandar aí a sua pergunta, sua participação, através aí do nosso Twitter, @7profética. Se você não tem um Twitter, você pode mandar pelo nosso Facebook, facebook.com/7profética, e também você pode mandar para o nosso chat aí, o nosso bate-papo, onde a nossa equipe vai estar mandando para aí o seu pedido de oração, a sua pergunta, se você tem alguma pergunta, porque o tema de hoje foi muito interessante, né, André? Isso aí. É um tema assim que geralmente leva a muita polêmica. Exatamente. É um tema que geralmente leva a muita polêmica. Por ser um tema que gera muita polêmica, aí eu estava pensando, eu estou pregando, eu estava pensando ali, na questão do surgimento das línguas, não é? Sim. Português, né? Essas outras línguas. Algumas teorias dizem que foi da Torre de Babel. Isso. Né? A questão da Torre de Babel. Já eu, como estudo letras, né? Sim. Letras vernáculas, a gente aprende que é desde os primórdios ali da era romana, né? Em que Roma começou então a povoar, né? E aí surge então como o latim. se o mundo surgiu de Roma para cá, né? Aí então surge a questão do latim vulgar, o latim literário, né? Juntando e formando as várias línguas que a gente também conhece hoje. Então, essas línguas, óbvio que a gente precisa de um tradutor. Eu não sei falar inglês. Sim. Se alguém vir falar inglês comigo, vou ficar calada, porque... eu também não sou muito bom em inglês. Essa semana mesmo eu estava em Lençóis, e lá é um local onde tem muito turista e tal. E o pessoal conversava assim comigo, tá, de outros países, eu ficava assim, sem entender. A única coisa de inglês que eu sei falar ainda é yes. Né? Yes, que ainda dá para traduzir, sim, né? E essas línguas que o pessoal fala hoje, né, nas religiões e tal, de onde surgiu essa língua? Por que eles falam essa língua? Tem um surgimento, né? Não, evidentemente que nós temos alguns idiomas que surgiram com a questão de migrações de povos e mistura de povos e tal. Mas nós temos aqui em Gênesis, a história que você mencionou, que é a questão da Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, onde diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui está, né? Nós temos aqui então o texto bíblico falando dessa geração que decidiu criar essa torre. E aqui, ao criar essa torre, o que acontece? Eles queriam criar até os céus. E também não queriam que eles sejam espalhados por toda a terra. Só que o que acontece, Andréia? Deus falou que era para povoar a terra, né? E outra, não tem como construir uma torre para chegar aos céus. Não tem como. E aí o que acontece? Deus tomou uma decisão. E o verso 5 diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intento fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Foi o que aconteceu. Agora, todos os idiomas foram criados por Deus ali, nessa torre de Babel ali? Não. Eu não posso dizer nem que sim e nem que não. Mas eu sei que ali houve sim uma diferenciação entre eles por questão do falar, da maneira de falar e também da língua ali.
Agora, o que ocorre é o seguinte: com o decorrer do crescimento, né, da populacional no mundo e também das migrações, ocorre de novas línguas virem a surgir. Isso. Por exemplo, nós falamos em português, mas nós herdamos o português de Portugal. Só que o português de Portugal é diferente do nosso português, tanto na escrita quanto na fala. Justamente porque também já teve essa questão da migração, né? Exatamente. Do latim se misturar com o português e então se diferenciar do português de Portugal. Por exemplo, outro exemplo aqui. Lá na Inglaterra fala inglês. Nos Estados Unidos também fala inglês. Mas o inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês britânico. E isso tudo é por causa justamente da imigração, da questão da colonização e por aí vai. Agora, as línguas que nós temos, como expliquei na palestra, o idioma, a língua não tem a ver com palavras sem sentido, como alguns movimentos têm por aí, mas sim com idiomas que é conhecido, que tem como nós entendemos se comunicar. Porque afinal de contas, o idioma é para se comunicar. É isso aí. Temos aqui uma pessoa que está nos acompanhando todas as noites, que é o Nilson, de Serrolândia. Olha, um abraço aí para todos de Serrolândia. Tive o prazer de ser pastor dessa região aí, desse distrito aí de Vaz do Poço. E um abraço aí para todos os irmãos aí de Contornolândia. E ele está pedindo oração por ele e pela esposa dele, né? Muito bem, vamos estar orando, viu, meu jovem? Pastor, se o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, explica um pouquinho para o pessoal de casa o que é pecado. Exatamente. Na palestra eu apresentei que pecado, ele pode ser duas coisas. Aqui o texto que nos dá a explicação do que é pecado é 1 João 3:4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, esta lei aqui é o norte que Deus nos dá. Então, ou seja, Deus ele nos deu ali algo para a gente não desviar. E a palavra pecado, André, no original, significa errar o alvo. Então, ali nós temos o alvo, não é? Por exemplo, qual é o nosso maior exemplo, o nosso maior alvo? É Jesus. Se você errar esse alvo, você peca, não é? Então, ou seja, você comete um desvio, não é? Então, pecado é um desvio. Então, ou seja, ali Deus nos deu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é para que nós possamos seguir. Então, pecado pode ser afastar-se de Deus, quanto também transgredir a lei dos 10 mandamentos. Falamos hoje sobre o Espírito Santo. A gente vem falando esses dias sobre as colunas da verdade, né? Exatamente. Hoje nós falamos sobre o Espírito Santo. Tem um ambiente onde o Espírito Santo, não sei se a palavra certa seria manifestar, mas tem um ambiente específico? Olha, André, tem um texto aqui em Coríntios. Deixa eu encontrar aqui. Esse texto é um texto que vai trazer um esclarecimento. Eu não li ele, mas esse texto, deixa eu ver, está aqui no livro de 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Espera aí, só um pouquinho. Esse texto diz o seguinte: muito bem, está aqui. Porque o texto diz o seguinte: que Deus não é de confusão, Deus é de paz, como em todo sobre o Espírito Santo. André me tinha feito uma pergunta falando sobre a questão dos idiomas, né? Então, ou seja, a questão de falar em línguas não tem a ver com espírito, biblicamente, tem a ver não só com a questão do Espírito. O Espírito Santo agiu por meio dos discípulos ali em Atos capítulo 2, mas a questão do Espírito de falar em línguas tem mais a ver com o raciocínio. Por quê? Porque quando alguém fala em língua, tem que haver entendimento. A pessoa que fala tem que saber o que está falando, e a pessoa que está ouvindo, ela tem que compreender. Isso o apóstolo Paulo deixa bem claro
em 1 Coríntios capítulo 14. Né? Por exemplo, quando alguém fala em outra língua que ninguém entende, ele está dizendo aqui no verso 2 de 1 Coríntios capítulo 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. E o apóstolo Paulo disse no versículo 19 que ele prefere falar 5 palavras com o entendimento dele do que falar 10.000 em outra língua. E outra, no versículo 27 e 28 ele diz, tem que haver tradução. Se não houver tradução, então não tem o que falar. E se não tem um tradutor na igreja para traduzir o que a pessoa está falando, então é melhor ele ficar calado, já que ninguém vai o entender. É isso aí. A gente vê muito essa questão das pessoas, os surdos, né? Tem em algumas igrejas aí os surdos que não estão entendendo nada que o pregador está falando. E tem ali sim um intérprete para estar ajudando, né? Da mesma forma seríamos nós. Então o pastor pregando em outra língua, então necessitaríamos o quê? De alguém para que interpretasse aquilo para que possamos o quê? Entender. Nós temos aqui um pedido de oração que é da Luciana Carvalho. Ela é daqui de Irecê. Ela diz assim: eu quero que orem por mim, pela minha família e meus amigos, pelo meu tio que está iniciando um tratamento em Salvador e pelo meu primo que precisa fazer uma cirurgia na perna, né? Para que ocorra tudo bem com eles. Também o nosso querido irmão Aremildo. Olha dali de Lapão. Um grande abraço para a igreja de Lapão. Que Deus possa estar abençoando, né, os nossos irmãos ali de Lapão. Estou devendo uma visita. E de todas as igrejas que eu já fiz a conferência, só falta lá. Só falta Lapão. Muito bem. Eu acho que... Muito bem. Então, olha só, você que esteve conosco, nós falamos sobre o Espírito Santo hoje. Eu já vou falando aqui do tema de amanhã. O tema de amanhã vai ser a Bíblia e o conflito. Então amanhã, às 19h30, nós convidamos você para já conectar aí o seu computador na internet com o nosso site, que é www.alvivo7profetica.com, para que você, junto conosco, possa participar. Eu sei que talvez alguns estão na cidade de Irecê, estão aqui, estão distantes e tal, entra na internet, mas você que está distante também, então você tem a interatividade com a gente para participar, para dar sua opinião. Então, seja muito bem-vindo amanhã às 19h30, ok? Temos mais alguma participação? Temos aqui... Certo. O Ediclésio. Ótimo. Ediclésio Fernando, né, em Giraldo Pociano, Alagoas. Um grande abraço e Deus possa estar abençoando. Amém. Deus te abençoe. Portanto, eu acho que agora a gente pode orar, né? Nós vamos orar então por você, pelos seus pedidos, e que você possa ter a certeza que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, que está te guiando a toda a verdade. E também nós temos ali uma mensagem, bom, um pouquinho, a nossa equipe vai passar ali para a gente, não é? A mensagem. Então, olha só, você que aprendeu hoje sobre o Espírito Santo, amanhã nós vamos estudar sobre a Bíblia. Hoje no estudo, André, inclusive, nós lemos o texto de 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas lemos também 2 Pedro 1,21, que disse que o Espírito Santo foi o agente ali divino que inspirou os profetas, né? Então, ou seja, o Espírito Santo, Deus, né? O Espírito Santo já deixou tudo escrito para nós. O que você tem que fazer? É fazer o que Jesus fala em João 5,39. Examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. E é um texto que a gente usa bastante aqui na conferência, que conhecereis a verdade vos libertará. Isso aí. Parece que tem aí. Oração, né? Nosso irmão Aremildo, ele está pedindo oração por uma jovem de 12 anos que está com câncer. O nome dela é Luana, ela é de Salvador. Muito bem, vamos orar por esse pedido muito especial. E também, né, queremos agradecer pelo Aremildo, todos os irmãos e amigos que têm interagido conosco. O programa, a Conferência Profética, ela tem isso. E nós estamos aqui até agora, por quê? Porque você ficou conosco até agora. Então agora é o momento que nós vamos fazer nossa oração. Muito bem, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, obrigado pelo que Ele tem feito em nossa vida.
e que o Senhor abençoe os nossos amigos que estiveram conosco pela internet. Que amanhã possamos estar aqui novamente para mais um estudo da Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até amanhã. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz.